Fala, meu amigo aposentado, você que trabalhou e tem dúvidas se está recebendo o benefício de maneira correta, eu quero te dizer que muitas aposentadorias são concedidas erradas, milhares de trabalhadores me procuram por conta de erros em aposentadoria. Eu vou te dizer que em muitas delas, de fato, o benefício está errado. E por que está errado, Danilo? Por vários motivos, seja questão de cálculo, tempo, contribuição, alguma questão ligada ao empregador, enfim, existem várias e nesse vídeo eu vou trazer para você as principais. Pode ser que uma delas se aplique ou se encaixe a você. Então fica comigo até o final aqui e depois comenta aqui se alguma dessas você ficou com dúvida. Beleza? Bora lá então, sem mais delongas, quero me apresentar para você. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, especialista em direito previdenciário e trabalhista, ajudando o trabalhador já há 23 anos. Já conseguimos aí reverter várias aposentadorias que estavam concedidas de maneira errada, mas a gente provou na justiça que os trabalhadores tinham direito a uma aposentadoria melhor e mais justa. Então vem com a gente aí que eu vou trazer um pouco dessa experiência para você, beleza? Vamos começar o nosso assunto de hoje sem mais delongas. Você sabe que aqui é faca na caveira, a gente já passa a informação direto para vocês, beleza? Então vamos lá. Quero trazer os principais motivos que eu vejo no escritório que dão direito ao aposentado a uma possibilidade de revisão. Bora lá. A primeira delas é o período de contribuição que aparece aí no seu CNIS. Você sabe o que é CNIS? CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é o sistema do INSS que recebe todas as suas informações dos seus vínculos trabalhistas ou do seu histórico trabalhista, seja em termos de recolhimento, seja aqueles feitos pelas empresas onde você trabalhou, empresas, cooperativas, enfim, a depender do tipo de contribuição que você teve, essas informações vão para o CNIS. Tem um artigo na lei previdenciária que fala que o INSS vai utilizar esse CNIS para conceder a sua aposentadoria. O grande problema é que esse CNIS ele pode ter várias irregularidades. Alguns exemplos: o seu empregador ele pode não ter informado corretamente no Ministério do Trabalho e o seu CNIS vai estar com uma informação errada. Se você pensar, a tecnologia ela é algo mais recente. Para você que é aposentado, sabe que a gente vem de uma época em que não tinha tanta tecnologia como temos hoje. Então, muitas informações podem ter sido perdidas pelo INSS e isso gerar algum tipo de problema aí na sua aposentadoria. Outro erro muito comum é nas contribuições feitas por você ou feitas pela empresa. Essa informação ela pode ter sido colocada errada no seu CNIS e a sua aposentadoria está com um valor menor. Eu já vi vários casos nesse sentido. Vale a pena você ficar atento e verificar se o seu CNIS ele tem algum indicador de irregularidade. Se você olhar lá no cantinho direito do seu CNIS, vai ter ali alguns indicadores. Toda vez que tiver algum tipo de indicador, é algo que você precisa se preocupar e dar uma olhada para verificar se foi feito corretamente ou não. Salários e valores errados na carteira. Cara, isso é um erro muito comum e eu quero até trazer um exemplo para vocês. Tem uma empresa aqui em São Paulo, nós, Advocacia Schettini, nós temos 6 escritórios aqui em São Paulo. E em uma dessas unidades eu atendo muitos motoristas de ônibus lá. A gente fica perto de uma garagem. E aquela garagem, com frequência, ela, no período de 2003 aproximadamente a 2008, ela não fez o recolhimento correto daqueles trabalhadores. Os trabalhadores recebiam em torno de R$3.000 na época, porém, o que fez essa garagem, essa empresa? Eles colocaram a contribuição do valor do salário mínimo. Cara, imagina 5 anos de contribuição com valor de salário mínimo para aposentados que recebiam muito mais. Então, boa parte desses aposentados, a gente consegue fazer revisão corrigindo, mostrando que a empresa recolheu de maneira errada. Você, trabalhador, não tem culpa nenhuma com isso. A responsabilidade é da empresa e a obrigação de cobrança é do INSS. Você, trabalhador, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem que receber a sua aposentadoria correta. E a justiça, ela reconhece para você essa possibilidade, a possibilidade de você receber a sua aposentadoria de maneira adequada, simplesmente provando o quanto você recebia. O holerite, por exemplo, já é suficiente para você poder comprovar. Nessa empresa, eu solicito lá uma relação anual de salários. Então ela emite ali um documento que mostra o salário correto do trabalhador. Eu junto esse documento e geralmente a justiça reconhece. Então vale a pena você identificar se as empresas onde você trabalhou fizeram o recolhimento de maneira adequada. Uma outra forma de você também ter tido prejuízo na sua aposentadoria é quando você, trabalhador, esteve exposto numa atividade insalubre ou numa atividade perigosa. Essas duas situações, elas dão direito de você ter um acréscimo de tempo na sua aposentadoria. Por exemplo, para homens, 10 anos
trabalhado em atividade especial, pode dar para ele 4 anos a mais de contribuição. Então imagina um trabalhador que teve aí 30 anos de contribuição em atividade especial. Esse cara vai chegar a 42 anos de contribuição. Na verdade, ele deveria ter aposentado com 25, porque tem aí a possibilidade de aposentadoria especial, que é com 25 anos exposto a algum tipo de agente químico, físico e biológico. Então, se você, trabalhador, teve um tempo, ainda que não tenha sido esses 25 anos, que tenha sido menos, mas que você ficou ali um tempo contribuindo para o INSS e trabalhando numa atividade que te expunha a agentes químicos, físicos e biológicos, vamos pensar que, por exemplo, produtos químicos é muito comum. Pensando aqui em agente físico, calor, ruído, radiação, isso pode dar a você direito a uma aposentadoria mais cedo, e também para as pessoas que tiveram uma atividade biológica, estão expostas a vírus, bactérias, geralmente a galera da área de hospital aí, pessoal que faz limpeza de banheiro, pode ser que tenha direito a uma aposentadoria mais cedo. Então, será que o INSS considerou? Ele não vai considerar isso de maneira automática. É você, trabalhador, que precisa provar e tem que cumprir uma série de requisitos ao fazer essa prova para mostrar que realmente tem direito à contagem desse tempo especial. O INSS não vai fazer isso sozinho. Então, se você trabalhou nesse tipo de atividade, pode ser que você tenha direito de se aposentar mais cedo. Outra coisa que não vai constar no CNIS, isso você precisa ficar muito atento. Tempo rural. Se você trabalhou, por exemplo, na roça ali, prestando serviço, muitas vezes no núcleo familiar ali, né, produzindo geralmente para sua própria sobrevivência, é possível que você tenha aí a contagem de tempo rural para fins de aposentadoria. É isso mesmo, mas o INSS não tem como saber disso. Você precisa provar o seu tempo rural para fins de aposentadoria. Serviço militar é uma outra possibilidade que você, trabalhador, também pode ter, tá? Então, o tempo militar que você teve, o INSS muitas vezes não vai contar isso direto, você precisa fazer essa prova. E sabe uma outra coisa que acontece? Quando você trabalha sem registro e entra com um processo trabalhista e tem aquele período reconhecido. Esse período que foi reconhecido na Justiça do Trabalho, em geral, ele não vai direto para o INSS, muitas vezes passa batido. Então você, trabalhador, precisa provar que teve esse vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho e isso vai fazer com que você tenha uma melhoria na sua aposentadoria. Quando acontecem esses problemas, Danilo, o que impacta na minha aposentadoria? O seu tempo de contribuição, ele pode, de alguma forma, impactar diretamente no cálculo do valor do seu benefício, porque o cálculo do seu benefício, em regra geral, ele vai observar a sua idade e ele vai observar o seu tempo de contribuição e também, obviamente, as suas contribuições. Então, se tiver algum erro nessa situação, a sua idade eles vão analisar pela juntada do seu documento ali. Agora, tempo de contribuição, muitas vezes o seu CNIS não está correto. O salário de contribuição, muitas vezes também o seu benefício não está correto. Se isso aconteceu, pode ser que a sua aposentadoria ela esteja errada e isso te causa um grande prejuízo. Você precisa ficar atento porque você tem prazo para resolver. Revisão de benefício não pode passar de 10 anos. Passou de 10 anos, mesmo que eu veja que tem algo errado na sua aposentadoria, eu não consigo fazer, infelizmente, nada. A gente tem uma frase no direito que fala: o direito não socorre aqueles que dormem. Então tem aposentado que está falando assim: eu vou aguardar 10 anos para poder fazer a minha revisão. Meu amigo, se você estiver pensando com isso, muda rapidamente de pensamento e corre para ver se você tem direito de revisão de benefício. Porque depois de 10 anos, eu, Danilo, e nenhum outro advogado vai conseguir te ajudar revendo aí a sua aposentadoria. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você conhece algum aposentado, compartilha com ele, porque pode ser que ele está recebendo um benefício menor, e eu já vi várias situações aqui do benefício muitas vezes até dobrar de valor. Então você aposentado, fica atento, procura um especialista para identificar se sua aposentadoria está certinho. Não come bola não marca bobeira, beleza? Compartilha, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, toda vez que tiver conteúdo bacana aqui igual o de hoje, você já recebe em primeira mão. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!